os novos medrosos. Por quê? Porque é o seguinte, a gente falou disso daí agora e eu vou usar o mesmo argumento. O Jovelino falou assim, o susto é rapidinho, o medo é eterno. Fecha aspas, né? Jovelino poeta. Então, assim, qual que é o grande lance? A galera que tá jogando, que tá vindo e tudo mais, porque, querendo ou não, Baal já tá aí, já dá uns 1900 anos de jogo. O Salada, que tá desde da Guerra do Golfo jogando. E nós estamos ficando numa idade que a galera ou para de jogar ou morre, sabe? É mais ou menos assim já. Final da vida, né? Triste fim. E a galera nova que tá vindo é uma galera que vai pegando a coisa já mastigada. Porque nossos pais aqui, do Marcelo, meu e tudo mais, eles assustavam-se com a Madrugada dos Mortos, né? A gente ficou com medo de Poltergeist, ficou com medo de Tubarão, ficou com medo de Exorcista. Mas hoje, essa galerinha, eles já estão pegando essa ideia toda tão mastigada que quando eles vão assistir, o negócio pra eles é Jogos Mortais, né? Por quê? Porque a coisinha rapidinha, susto, ai meu Deus, que nojeira, e passou. Então, quando você vai falar de renovar e inovar o terror, você tem a possibilidade de usar exatamente aquele horror, o terror, que a pessoa não está acostumada a utilizar. Então é legal você conhecer a pessoa com quem você está jogando, exatamente para você ter essa capacidade de explorar um lado desconhecido. Porque o medo é desconhecido, já foi falado aqui. Porque a ansiedade é a chave, a paranoia é a ferramenta. Então se você pega uma pessoa que está acostumada com terror de susto, vamos começar a fazer uma história de um RPG com terror psicológico. Se a galera começa, tá lá, que é o terror psicológico, tá todo mundo acostumado. Galera assiste Exorcista já sem ter medo de nada, já sabe até as falas. Você começa a fazer um RPG de correria e susto pra dar apreensão, paranoia. Então, se você utilizar, mesmo jogadores antigos, experientes, e trabalhar exatamente aquilo que ele não está acostumado, você vai ter um novo medroso ali na tua frente. Mas como é que você consegue identificar um novo medroso? Vou mestrar uma história de terror. A história vai ser a Fazenda Esmeralda. Bora conversar. Eu acho que eu fiz isso com um grupo de Fazenda Esmeralda. Eu tive umas 2 conversas antes, depois teve a sessão 0, depois começou o jogo. Ou seja, eu tava meio que trocando informações. Então, conversa com a pessoa primeiro. Olha, vai ser o cenário assim, papapá, antes da sessão 0. E você começa a puxar histórias de terror, começa a puxar assunto pra você ver qual é o tipo de terror que a pessoa gosta. E a partir disso daí, você começa a elaborar e alterar a sua história pros elementos que aquela pessoa não está acostumada, que não está preparada ou que não está esperando. E aí você vai ter uma história muito mais efetiva. E aí, como que você pode fazer como é que você vai narrar isso pra pessoa? Escolhendo o tipo, né, de terror que você vai usar e se basando no cinema, na literatura, no que você achar mais viável pra você. Se a pessoa gosta de Jogos Mortais, faz uma história tipo A Profecia ou O Bebê de Rosemary. Aliás, a Profecia é um ótimo livro para você saber como é que funciona um terror de aventura e psicológico juntos. Que são cenas de ação, são cenas de investigação e são cenas de terror psicológico muito intensas ali. Então, se você vai nesse caminho, você vai ter sempre jogadores na sua mesa que serão novatos para a história que você está narrando. Boa noite, Corvo. Seja bem-vindo. Olá, Corvo. Espera aí que eu já volto rapidinho aqui. Ó, não desliga as câmeras, não. Não, eu vou fechar porque eu vou resolver. Eu fechei sua câmera. Aí eu só vou cobri-la aqui porque eu enviaram do trabalho. Beleza. Você é assim também comigo. Novos medrosos, é o que você falou, né? Você adapta os novos medos a esses novos medrosos, né? Porque são características igual eu falado. Uma coisa que eu falei que era ansiedade social. Tem um outro medo também que é muito Black Mirror, igual o Marcelo tá falando, que é derivado de redes sociais, exposição. Então, todos esse tipo de... Você tem que estar ciente desse tipo de temores, né?
pra você poder aplicar, principalmente na aventura moderna, né? É um dos problemas que a gente fala, por exemplo, de aventuras de investigação, de aventuras de terror modernas, é que, por exemplo, um celular, ele atrapalha muito um celular, que eu digo, dentro do jogo, não um celular fora do jogo também, mas dentro do jogo principalmente. Porque tudo você tem, tipo, vou procurar na internet, vou mandar um e-mail, vou dar um Google aqui. Vou ligar pra ele. Então, é esse tipo de problema que cenários antigos, com menos tecnologia, não enfrenta, né? Tipo, a pessoa tá isolada, ela tá isolada mesmo. Aí você tem que vir com novas questões. Tipo, tá sem sinal. Não sabe por que não tá funcionando, ou ele não tá atendendo. Então, você vai criando ali novas abordagens para essas pessoas que dependem mais de coisas que medos antigos não dependeriam. Eu tava ouvindo o nosso programa sobre heróis, que entrou hoje, inclusive, o primeiro corte. E aí eu tava falando a questão do herói, e eu acho que se aplica também aqui no caso do terror. Assim como o herói é um produto do tempo, ou seja, o conceito de heroísmo muda de acordo com o contexto, a conjuntura, a situação, enfim, o que era um herói em 1900 não é mais um herói em 2000, por exemplo. Às vezes, e cada vez menos, eu acho. Acho que você vai ter gente que é listada como herói em 1970 e hoje em dia já seria considerado um vilão, um genocida, enfim, né? Qualquer coisa nessa linha. Eu acho que isso também afeta o terror, né? Essa coisa dos novos medrosos. O que assusta a nova geração não é a mesma coisa que assustava a anterior, não só porque a nova geração tem acesso ao que assustava a geração anterior, e isso mudou. É isso que o Jesus falou. Você não tem mais medo do isolamento, porque você está o tempo inteiro com o celularzinho na mão. Mas tem outros elementos que são mais assustadores, né? O último falou. A ansiedade, o medo vamos dizer assim, a separação social, entendeu? Você talvez consiga mais identificação num novo medroso, fazendo uma história de terror em que o personagem é vítima de bullying, é vítima de isolamento, é vítima de outras coisas, do que poderia acontecer talvez lá atrás. Então assim, Carrie é um filme que foi refeito, Carrie a Estranha foi refeito com bom sucesso, porque o bullying é um problema americano há 40 anos. Mas há 80 anos, Carrie não faria o menor sentido, ninguém liga, ninguém achava que era um problema. E eu tenho pra mim que se você fizer uma releitura de Carrie daqui 10 anos e atualizar, ele vai continuar sendo assustador, ele vai continuar tendo um peso, ele vai continuar tendo um impacto. Por quê? Porque esse é um assunto contemporâneo. As pessoas se identificam com isso, esse é um medo que as pessoas têm. Entendeu? O jovem de hoje, ele tem medo de bullying, o jovem de hoje tem medo de isolamento social. E mais até, talvez, do que o jovem dos anos 80. E mais, claramente, do que do jovem dos anos 60, etc. Então, você tem que levar em conta a mudança de conjuntura, porque isso vai afetar o que é um medo e como as pessoas lidam com ele. Que é o aspecto do lado do medroso, por assim dizer. O Corvo fez uma pergunta aqui, que é uma das coisas que a gente tratou muito no vídeo de sessão 0. Mas irei perguntar porque é muito bacana. Ele falou o seguinte, na semana passada eu narrei uma mesa que tinha pegada mais terror, conversando com um amigo mestre que jogou a mesa, sobre dicas de como criar um clima tenso e fazer não apenas os personagens e também os jogadores serem impactados psicologicamente. Eu disse, conversa com a galera antes sobre os temas e alerta que pode ter coisa pesada, aciona gatilho do jogador, pra lá. E aí? Até onde o clima da mesa pode pesar no gatilho de um jogador? Olha, eu posso comentar com isso aí, então? Olha, eu acho que é o seguinte, existem, obviamente, níveis e níveis de assuntos que você vai lidar e de gatilhos que isso provoca. Por exemplo, sei lá, vamos supor, eu tenho entomofobia, eu não suporto ver um inseto. Mas eu tenho um grau de entomofobia que assim, se você narrar uma história com inseto, eu vou ficar com nojinho, mas nada que vai me deixar, tipo, um calafrio, vai me causar mal-estar, Bom saber. Eu não tenho entomofobia mesmo, eu não gosto de inseto, mas eu não tenho nenhum grau de... Droga, eu já tava anotando aqui pra usar. Não vou falar minhas fobias aqui, haha. Mas enfim, eu tava comentando, então você colocar insetos na história, por exemplo, não é um gatilho da morte. Porém, vamos supor que eu tenho uma situação traumática envolvendo um inseto, e isso me traumatizou muito hoje, que se eu olho, se você, sei lá, vocês me conhecem, vocês viram uma vez que apareceu uma barata aqui em casa, cara, eu comecei a suar frio, eu fiquei lívido, eu fiquei só o osso aqui, eu entrei em pânico, sabe? Tive uma crise de pânico quando eu olhei pro inseto. Aí sim você entende que esse tipo de gatilho pode provocar uma coisa no seu jogador, que é uma memória
geralmente vinda de traumas muito pesados, e aí justamente vale a pena você conversar com o jogador antes disso, pra você evitar trazer esse desconforto desnecessário, porque o terror ele vem com desconforto, só que um desconforto que meio que todo mundo assinou e concorda ali, sabe? Quando você entra numa mesa de terror, você entra sabendo que você vai ficar meio desconfortável, você vai ficar meio desconcertado ali. Porque a ideia do terror é essa, tanto que um elemento de terror que algumas pessoas defendem pra jogos é o desamparo. Você não dá o suporte pro jogador poder se manter, uma coisa que se mistura na mecânica, geralmente. Você no Resident Evil ter poucos itens de vida, etc. Mas, enfim. Então, eu acho que a sessão 0 é justamente pra isso, né? Pra discutir até que ponto o seu jogador aceita esse tipo... Passar por esse tipo de medo ou de receio, coisa assim. Igual o Javelino falou, às vezes o cara fala assim, eu tenho uma fobia, mas não, é de boa, quando eu sei que é ficção, que não tem nada a ver com o que não tá acontecendo de verdade comigo. Então não tem problema, pode usar. Ou não, ou então o cara fala assim, não quero que aconteça, pode acontecer com os outros, mas não com o meu personagem, por exemplo. Não me importa se aconteça com os outros. Então tudo é conversado. Sessão 0 é basicamente pra isso, e pra justamente delimitar limites, né? Impor limites. Lembrando da verdadeira regra de ouro aqui, que o importante é todo mundo se divertir no fim das contas, né? A gente tá jogando negócio de terror pra mas a gente quer se divertir de uma forma um pouquinho diferente do padrão, né? Que é se assustando, sentindo a tensão, ficando na ponta da ação o tempo todo, mas é algo que é prazeroso, que não, porque... Opa. Não, pode concluir. Até certo ponto, o terror, ele é sensação prazerosa porque você se sente na adrenalina, você tem a sensação de adrenalina. A questão da sessão 0, e aí você falou da sessão da adrenalina, mas o terror ele tem que ter adrenalina e ele tem que ter a liberação. Você tem que acumular adrenalina e liberar, né? A grande premissa do terror é a mesma premissa da montanha-russa. Você está passando por uma situação de adrenalina em um ambiente controlado. Eu acho, e aí eu concordo com o Corvo que ele falou, mas você não pode esperar o jogador. A gente já falou sobre sessão 0, sobre gatilhos, sobre questão de segurança, e eu acho que a campanha de terror é a campanha em que a sessão 0 tem que ser mais atenta ainda. Porque o terror é calcado na ideia de gerar desconforto. Ou seja, você vai trabalhar com coisas que geram desconforto. O seu objetivo como mestre, em grande parte da narrativa, é fazer isso. Então você precisa saber quais são os limites em que você pode fazer isso de uma maneira que seja divertida e não ofensiva, que seja divertida e não nociva. No terror, isso é mais importante ainda. A sessão 0 é mais importante numa campanha de terror do que numa campanha normal. Porque numa campanha normal você vai trabalhar com diferentes elementos. Você vai criar, às vezes, uma expectativa de terror, mas você vai ter momentos, às vezes, de comédia, de descontração. Você vai ter plots narrativos. Mas esse é o tipo de componente. Eu citei o filme da Maldição de Carrie, né? Maldição de Carrie. Carrie é estranha. Carrie é estranha. Eu citei o filme do Carrie é estranha. É razoável que um jogador tenha, sei lá, trauma de bullying e que ele não queira lidar com uma situação dessa. Que ele não queira que o personagem dele sofra um bullying pesado ou presenciar uma cena de bullying, uma descrição, vai que bate com uma coisa que aconteceu com o cara lembra. É razoável. Então, assim, no começo, fala, gente, olha, tem algum tema que se eu usar, vai causar gatilho, e as pessoas tenham liberdade de falar. O último mencionou aqui. O recomendado nesse caso, eu acho até fazer individual, porque às vezes as pessoas se sentem pressionadas, tipo, tem vergonha de admitir um assunto em público, na hora que tá lá na mesa. Um a um mesmo, ó. Cara, faz uma lista de 5 temas que você acha que, assim, não dá. Você não vai rolar, nossa, eu não consigo lidar com... Susto, coisa feia, terror e gore. Eu falo assim, meu amigo. Mas escatologia. Beleza, então às vezes não é o caso de jogar uma aventura de terror, mas às vezes o cara vai falar, pô, eu não consigo, eu não lido bem com violência, eu não lido bem com, sei lá, mutilação, por exemplo. Não, beleza, então já sei que... Ou classifica, né? Coloca lá, tal coisa de nível 1 a 5. Exatamente, para você poder trabalhar em cima disso. O Corvo, ele colocou algumas observações ali depois que eu achei interessante, porque é o seguinte, às vezes você fez a sessão 0, você fez a entrevista, você conhece mais ou menos a pessoa é maior de idade, aí tem tudo. Aí durante o jogo, aí você coloca lá, um personagem NPC que conhece o personagem dele, sofre um acidente. Tá lá o danado do gatilho inesperado, que não tinha como florescer, porque nem a pessoa estava esperando, nem a pessoa pensou que isso ia influenciar ela. Aí o Corvo pergunta, e se acontecer de passar do limite? Aí, meu amigo, o que eu vejo de interessante é o seguinte, primeiro, a sinceridade do jogador
em demonstrar que isso foi demais, e o feeling do mestre, do narrador, em perceber os caminhos que ele tá trilhando. Porque quando você vai trilhando um caminho e tá desagradando, você tem que perceber isso daí. E tem um caso no D&D, pra você ter uma ideia. O jogador tava lá jogando e tal, e ele era guerreiro, ele era explorador, mas ele queria um título de nobreza. Aí ele chegou pra mim e falou assim: cara, o meu personagem tem que ter um título de nobreza. E eu tava vendo aqui do cenário, ele parece muito Europa medieval, então pra eu conseguir um título de nobreza, o que eu faço? Eu compro o título, faço um ato heróico e ganho o título, ou arrumo um casamento? Eu falei, ai, cara, vai no que você quer. O que você quer? Eu falei, não, então é o seguinte, meu personagem vai arrumar um casamento. Aí beleza, nós fizemos lá todo o preparativo de narrativa pro cara ter o casamento dele. E aí ele teve 2 pretendentes e nós jogamos as características psicológicas dessas pretendentes na sorte. E a que ele escolheu era uma mulher independente, mesmo no cenário medieval mais realista que a gente jogava. Era uma mulher independente, ela tinha uma opinião forte e ela era birrenta no que ela queria, ela não abaixava a cabeça. Por quê? Porque todas as outras mulheres, o cenário era machista, então todas as outras mulheres ficavam naquela posição de socialmente submissa. E essa não. Ela dava a birra que fosse necessária, mas ela convencia e fazia a coisa acontecer. E ele foi lá. Qual que era o lance? O lance era, ele queria obrigar ela a fazer as coisas e ela não ia aceitar. E ela brigava com ele, fazia picuinha e papapá, e papapá, e papapá. Gatilho. Por quê? Porque ele tava com problema no casamento. E aí? E aí eu tô lá, eu não tô percebendo. E eu tô lá, eu tô lá sem perceber. Aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, não tô gostando. Eu falei, por quê? O que tá acontecendo? Não, por causa disso e disso e daquilo. Briga no casamento da vida real, exato. Briga no casamento dentro do jogo, não aguento mais, né? Exato, eu falei, mas cara, foi você que escolheu. Por que você não pegou a outra, que era parceirinha? A outra foi ele que escolheu também. Né? A da vida real, né? Ah, da vida real, tô falando ele tinha 2 opções. Ele falou, não, e tal. Aí no final, o que a gente fez? A gente acabou fazendo um acordo, onde eles conversaram. Então ela gostava de autonomia e ele gostava de ir pras aventuras. Então eles entraram num acordo que era o seguinte, cara. Ela ia ficar e tomar conta dos negócios e ele ia sair pra se aventurar. Ia chegar de tempos em tempos, mas eles são casados. E pronto, viraram parceiro. Mas foi um trabalho. Que aconteceu no casamento real também. Não foi não. Mas é outra história. Olha lá, ele colocou o filho tem que existir. Normalmente com jogadores que não têm costume de jogar. Não sei como é a cabeça da pessoa. Você tá travando pra mim aqui, pra vocês também? Não, eu tô... Sumiu a voz na hora que ele foi falar. Exatamente. O Corvo tá falando o seguinte, ó. Peeling tem que existir. Normalmente com jogadores que eu não tenho costume de jogar. Ih! Aqui tá normal pra mim. Eu acho que é questão da sensibilidade do microfone no Discord. Parece. Será? Porque você oscila um pouquinho a sua voz. Se você usa sensibilidade automática, oscila um pouquinho o volume da sua voz, seja por se aproximar afastando do microfone. Ou seja, por puramente ser trejeito, o Discord pode zoar. Aí você tem que setar a isso aí eu não vou. Tá escutando normal, isso quer dizer que o problema pode ser no Discord mesmo. O problema é que são vocês. O vermelho às vezes capta o áudio direto dele lá, então vai direto. Por favor. Por favor, Salada, então veja as últimas mensagens do Curvo pra gente concluir o assunto. Plus. Sim, o feeling tem que existir normalmente com jogadores que eu não tenho costume de jogar e não sei bem como é a cabeça da pessoa. Supor que é uma cena de tortura. Eu digo que você chega bem fulano sendo bastante maltratado. É o suficiente vocês perceberem que eu descreva com detalhes. Esse é bom pra você saber também se a galera da mesa é meio dodói das ideias, né? O cara fala, mas ele tá fazendo o que com a unha dele? Ele tá arrancando? Mas o que tá acontecendo? Toda vez que os jogadores começam a fazer perguntas demais, que instrumento que ele tá usando? É uma dama de ferro? O cara começa a listar nome, aí você já fala, beleza, brother, vamos só... Um dos jogadores ainda fala assim, mas mestre, não precisa ter cortado um pedaço da perna dele pra mostrar como é que era, não, era só você ter falado. Aí ele, não, mas a gente tinha combinado na sessão 0, mas eu que vou limpar a casa depois. A gente tá carregando um pedaço de um troll que a gente matou no Warhammer já tem um tempo já. A gente tá cultivando ele pra produzir bile. Desumanização dos vilões aí. Não, mas é um troll, ele não é humano. Ele não é humano. Ele é um humano vegetal monstruoso. A gente tá cultivando ele pra produzir bile de troll e a pessoa que usaria a bile de troll pra fazer magia nem tem a magia. A gente tá fazendo a gente vai ter um barril de bile de troll daqui a pouco. Ela vai poder fazer 16 magias por dia dessa. Vamos seguir.